Alô, meus irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o tema: o homem livre é escravo do seu dever. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. Meus amados irmãos, a escravidão é uma coisa muito ruim. É um dos piores males da humanidade, escravidão. E a escravidão remonta tempos passados. Desde o início da raça humana, sempre houve escravos. E até houve casos de escravos que, depois que conseguiram a liberdade, escravizaram outros povos, compraram escravos, escravizaram, maltrataram. Não é uma coisa interessante? Como isso pode acontecer? Depois do escravo conhecer a dureza da servidão, a amargura, a dor, ele ainda tem a coragem de comprar outros escravos e fazer com ele a mesma coisa que fizeram com ele, sabendo a dor da escravidão. O ser humano é motivo de estudo mesmo. Mas eu não quero falar sobre essa miséria que atacou a humanidade e que até hoje ainda não nos livramos deste mal. Mas eu vou falar agora de um modo diferente sobre os deveres do homem. Todos nós nos sentimos livres, mas o homem que pensa na sua responsabilidade, ele é escravo do seu dever. Nenhum jovem que vai na casa de uma senhorita conversa com o pai dela, com a família dela, se apresenta. E depois é permitido o casamento, ele pode ficar sem trabalhar. Porque os votos do matrimônio mostram muito claro que o homem da casa tem que lutar pela sua família e pela sua esposa. Dia após dia, esta responsabilidade está sobre ele. Mas vocês sabem que há homens que nós os chamamos de homens porque está escrito no registro de nascimento dele que ele é homem, que é masculino, usa terno, dirige carro, mas não tem nenhuma responsabilidade nem com seus atos, nem com as pessoas que estão sob a sua guarda. Ele não tem responsabilidade. Por quê? Porque ele não entende que a sua responsabilidade para com a família, para com a esposa, para com a sociedade, para o governo, exige que ele trabalhe todos os dias. Todos os dias. Em toda a minha vida, não me lembro de ter tirado um dia de férias. Já estou com 72 anos e comecei a trabalhar aos 6 anos de idade. E o dia que eu não trabalho, me sinto mal, porque trabalhar faz parte da minha rotina de vida. Meus filhos já estão crescidos, mas nem por isso fico em casa sem trabalhar, porque o trabalho enobrece o homem. O trabalho dá condições do homem olhar para outro ser humano com respeito e ser respeitado. Porque aquele homem que não trabalha, não é escravo do seu dever, o que ocorre com ele?
Ele precisa comer, vestir, dormir, ter as mesmas despesas ou mais, igual o homem que trabalha. E quem sustentará ele? Quem? O trabalho é como a mola que move este mundo. O homem trabalhador tem todo o respeito do governo, das autoridades, mesmo da polícia. Quando a polícia investiga um homem, encontra ele trabalhando sempre. Ele está muito bem. Conheço o caso de um catarinense na cidade de Brusque que trabalha 80 anos na mesma companhia. A companhia Têxtil. 80 anos, entrou com 15 anos e trabalha até hoje, aos 95 anos. E ele pensa sempre em quê? Em trabalhar, em produzir. Isso é que ele pensa. Jamais ele pensa em fazer outra coisa. É o trabalho, é o trabalho. Claro que os filhos já cresceram, os netos já cresceram, os bisnetos e por aí vai. Mas ele continua no trabalho. Todo homem deve mostrar a sua ficha de trabalho. A minha primeira carteira profissional, que eu tirei aos 14 anos de idade, ainda guardo comigo como lembrança. Me orgulho muito daquela carteira profissional. Me orgulho. Foi na cidade de Itajaí, na rua Uruguai, na Tecita. Foi muito bom. Então, você que está neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Claro que você já entendeu que o homem que não trabalha, ele está desmoralizado perante a sua família, perante os seus amigos, perante a sociedade, perante as leis do país. E você sabe que o homem, ao trabalhar, ele vive mais tempo? Sim. Se você se aposentar e não ir trabalhar, o seu corpo começa a ir se acabando, os músculos vão perdendo vigor e a alegria de viver também acaba. O trabalho é uma coisa tão interessante que, à medida que nós trabalhamos, o nosso próprio corpo produz saúde. O nosso corpo é uma máquina tão perfeita que produz saúde ao ir para o trabalho, ao desempenhar a nossa função, seja lá aquela que for. Vocês notem só o que vou lhes dizer. Às vezes ficamos 1 ano, 5 anos sem ir ao médico. Às vezes 10 anos. Mas ninguém passa 1 mês sem o trabalho do lixeiro. O lixeiro é o homem do lado oposto da sociedade aos nossos olhos. Está sempre com seu uniforme, cheirando o lixo, mas ele tem uma tarefa. Se ele não tirar o lixo da cidade, a cidade será infestada de ratos e de todas as pestes que você pode imaginar. Porque com os animais tem outras pragas também. Então, nós precisamos, desde o lixeiro, do porteiro, do locutor, pedreiro, eletricista, mecânico. Todos os homens têm uma função nesta terra. A pessoa não vem ao mundo para não fazer nada. Mesmo tem até pessoas que são cegas e trabalham. E algumas delas produzem um trabalho excelente. Imagine você, a pessoa que nunca viu a luz do sol. Eu conheci o caso de um homem que trabalhava com madeira e era cego.
sabia usar a serra, sabia em que posição estava a madeira, porque a madeira, ela produz um ruído diferente quando corta em favor da madeira ou contra as fibras. E na oficina dele tinha luz elétrica. Um dia ele estava entrando com um amigo que queria ver a oficina. Ele entrou, acendeu a luz e disse assim, tem gente que precisa de luz, né? Porque ele podia trabalhar no escuro. É muito desejo de produzir. Eu já vi um homem em cadeira de rodas que se aproximou de um caminhão e levou, eu diria, em torno de 15 a 20 minutos para entrar dentro do caminhão. Aquele homem é um homem de verdade, que mesmo as pernas estando impossibilitadas, ele ainda dirige o seu caminhão para ganhar a vida. O homem livre é escravo do seu dever. O escravo não tem direitos. Por uma tristeza que não podemos entender como é que o ser humano consegue fazer outro ser humano trabalhar para ele, coisa que nem os animais fazem um com os outros, mas o ser humano faz. Deus não quer que nenhum homem viva na escravidão, nenhum. E todos aqueles que participaram da escravidão, onde quer que seja nesse mundo maravilhoso de nosso Deus, naquele dia vão se levantar e vão encontrar o Todo-Poderoso e vão ter que responder por esta maldade tão grande. Não há como escapar do Todo-Poderoso. Agora, povo meu, quero dizer a todos vocês que me sinto muito feliz em poder trazer comentários a todos vocês. Você que é filho, apoie o seu pai, que muitas vezes sofre muitíssimo, às vezes calado, às vezes perseguido no trabalho, perseguido em todos os lugares, mas ele trabalha. Faz que não vê o perseguidor para continuar trazendo pão de cada dia para você. Que Deus te abençoe. Este vídeo é dedicado aos nossos irmãos da Espanha, especialmente a nossa irmã Ivanice. Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém.